Era madrugada quando o vento mudou de voz. No horizonte, o mar rugia como um animal ferido, e as luzes da cidade piscavam, uma a uma, como se soubessem que estava por vir. No topo da torre meteorológica, um homem com os olhos vermelhos de insônia olhava para o radar e viu o impossível se formar. Ele gritou pelos rádios, mandou e-mails, ligou para números que ninguém atendia. A tempestade está vindo, dizia ele. Mas do outro lado, havia silêncio, desdém, risadas abafadas. O céu se partiu em relâmpagos e o som do trovão parecia uma sentença. Quantas vezes avisamos antes que o desastre bate à porta? Quantas vezes preferimos acreditar que o perigo é apenas exagero? Naquela noite, o destino de uma cidade começou com o som ignorado de um alarme. Na manhã seguinte, o sol fingia normalidade. Os jornais falavam de turismo, de investimentos, de um novo pier, mas Gabriel, com o rosto marcado pela insônia, levava em mãos um dossiê que ninguém queria ler. O som dos carros, das risadas, dos vendedores, tudo parecia zombar de sua urgência. Ele atravessou a praça sentindo-se invisível, enquanto o vento brincava com suas folhas, espalhando alertas que ninguém pegava. O perigo já estava ali, disfarçado de tranquilidade. Na prefeitura, as palavras "não podemos alarmar o público" ecoavam como sentença. Os homens de terno falavam em economia, não em vidas. Gabriel implorava para ser ouvido, mas o prefeito sorria, paternal e frio. Ele via apenas números, enquanto do lado de fora o céu começava a mudar de cor. Um aviso silencioso que ninguém notava. Na redação, Lívia lia os dados de Gabriel e sentia o peso da verdade pulsar na tela. Algo estava errado. Não só no céu, mas nas pessoas que escolhiam não ver. Ela olhou pela janela, onde o vento levantava poeira e papéis de rua. "Se isso for real", murmurou, "ninguém está preparado." À noite, Gabriel voltou para casa. Encontrou Helena dormindo, o desenho da tempestade sobre o travesseiro. Ele tocou o papel com ternura e medo. Lá fora, o vento assobiava entre as frestas, como se tentasse avisar novamente. Mas ninguém ouvia, nem mesmo ele, cansado de não ser ouvido. Lívia não conseguia esquecer os gráficos de Gabriel. As linhas que subiam como feridas no papel, os números que gritavam em silêncio. Ela voltou à redação antes do amanhecer, quando o mundo ainda parecia suspenso entre o sono e o medo. Ligou o computador e começou a cruzar dados, datas, arquivos esquecidos. Descobriu alertas arquivados, relatórios adulterados, mensagens apagadas. O que parecia paranoia agora soava como verdade escondida. Lá fora o vento se tornava mais agressivo, soprando como um sussurro de urgência. E pela primeira vez, ela sentiu o que Gabriel sentira, o peso de enxergar o inevitável. Enquanto isso, Gabriel enfrentava o ridículo público. Chamavam-no de alarmista, de louco, de homem que queria atenção. Mas ele continuava falando. Sua voz tremia, não de medo, mas de frustração. Ele via nos olhos das pessoas a mesma indiferença que antecede as tragédias. Aquela calma covarde que prefere a mentira reconfortante. Quando deixou o prédio, olhou o horizonte. O mar já não tinha cor. O céu estava doente. Ele sabia. Ninguém mais queria saber. Lívia decide ir até ele. Encontra Gabriel em seu pequeno escritório, cercado por mapas, rádios e pilhas de relatórios. A conversa começa tensa. Mas algo muda quando ela vê a verdade em seus olhos. Não a de um homem em pânico, mas a de alguém que carrega culpa por prever o sofrimento. Ele me mostra os dados, os vídeos, as mensagens ignoradas. E ela entende. O sistema não falhou por acaso. Ele escolheu falhar. Do lado de fora, o vento cresce, batendo nas janelas como um aviso impaciente. Cross é um aviso impaciente. O prefeito, por outro lado, estava em um jantar luxuoso com investidores.
O som dos talheres abafava qualquer menção ao perigo. O povo precisa de esperança, não de pânico, dizia ele, brindando sob o reflexo dourado do vinho. Ao fundo, um trovão distante parecia rir da arrogância humana. Naquela mesa, entre risadas e promessas, selava-se o destino de centenas de vidas. Tudo por causa do medo de admitir a verdade. Mais tarde, sozinha na varanda, Lívia observava as luzes da cidade refletindo no mar agitado. As ondas batiam contra o cais como se tentassem avisar algo que ninguém queria ouvir. Ela segurava o telefone com as gravações de Gabriel e respirava fundo. O medo a paralisava, mas algo dentro dela gritava mais alto. A verdade precisava ser dita. O vento soprou forte, levantando seu cabelo e espalhando folhas de anotações. A decisão estava tomada. Ela iria publicar tudo. A cidade amanheceu em festa. Faixas coloridas tremulavam nas ruas, crianças corriam entre balões e música alta ecoava pelos alto-falantes. Ninguém queria ouvir falar de tempestade. Era o Festival da Esperança, ironia que o destino escreveu com sarcasmo. Gabriel observava de longe, na varanda de seu pequeno apartamento, enquanto via a multidão sorrir sob o céu pesado e cinzento. As nuvens se moviam como feras impacientes, mas o povo dançava como se a alegria fosse um escudo. Eles não vêm, murmurou, sentindo o gosto amargo da impotência. O silêncio antes da tragédia sempre soa como música. Lívia caminhava entre as barracas do festival com o gravador escondido no bolso. O riso das pessoas a feria, como se cada gargalhada empurrasse a verdade para mais longe. Ela tentava encontrar o prefeito, determinada a confrontá-lo diante das câmeras. Mas o brilho das luzes e o cheiro de comida mascaravam o medo crescente dentro dela. Quando olhou para o mar, viu uma linha escura se formando no horizonte. Não era uma sombra. Era o aviso final. Na prefeitura, o prefeito Almeida dava entrevistas, sorrindo como se fosse imune ao próprio destino. Nenhum perigo real, dizia a imprensa, enquanto o vento fazia as cortinas se moverem sozinhas. Um assessor tentou alertá-lo sobre novos relatórios, mas foi silenciado com um gesto. O som do trovão abafou o fim da conversa. Orgulho é o prelúdio do desastre, e ele o vestia como uma coroa. Gabriel correu até a escola para buscar Helena. As ruas estavam cheias de carros, buzinas e confusão. As primeiras gotas começaram a cair, grandes e pesadas como promessas quebradas. Ele entrou ofegante e viu a filha desenhando ao lado da janela. O mesmo desenho da tempestade, agora real. Vamos, filha! Sussurrou, pegando-a nos braços. Lá fora, o vento uivava. Não era mais um aviso. Era o começo. Lívia assistiu ao caos começar. O vento arrancava todos. As pessoas corriam. Gritos se misturavam à chuva. Ela ligou o microfone, mesmo com as mãos tremendo. Isto é real, disse a câmera. Ninguém está seguro. As palavras ecoaram pelo canal local antes da energia cair. O mundo se apagou. E o mar avançou com a fúria de quem esperou demais para ser ouvido. O vento rugiu como um monstro acordado. Telhados voavam, postes se partiam e a cidade, antes viva, agora gritava em desespero. Gabriel corria pelas ruas alagadas com Helena nos braços. Cada relâmpago iluminava rostos cobertos de medo. E o som das sirenes se misturava ao rugido do mar, invadindo tudo. Acalma, vai passar, dizia ele. Mas nem sua voz acreditava. O chão tremia, as janelas estouravam. Era como se a própria terra estivesse devolvendo o descuido humano. Nenhum dado, nenhum drado, nenhum gráfico poderia medir o som do pavor. Lívia lutava contra o vento, tentando alcançar o abrigo comunitário. O microfone caíra há muito. Agora, tudo o que restava era um instinto. Ela via pessoas tentando segurar portas, outros gritando por ajuda.
Um prédio desabou à distância. O som ecoou como um rugido de dor coletiva. Chuva e lágrimas se misturavam em seu rosto. A cada passo, o medo sussurrava para desistir. Mas algo dentro dela gritava que precisava registrar, precisava mostrar o que a ganância e o silêncio haviam causado. Na prefeitura, o prefeito Almeida via o mundo desabar da janela panorâmica. O mesmo homem que antes brindava agora tremia. As luzes se apagaram e o teto começou a ranger. Ele tentou ligar para ajuda, mas as linhas estavam mortas. Pela primeira vez, entendeu o preço do silêncio. Um estalo, depois o som ensurdecedor de vidro quebrando. O poder que ele tanto protege era inútil diante da fúria da natureza. Ponto da fúria da natureza. Gabriel e Helena encontraram abrigo num velho prédio da rádio. A água subia rápido pelos corredores, e o som dos estalos de madeira fazia o coração bater em descompasso. Ele a envolveu com o casaco, sentando-se no chão frio. Vai ficar tudo bem, murmurou, como se as palavras pudessem conter a enchente. Lá fora, o vento soprava como um coro de fantasmas. Por um instante, ele pensou em tudo o que tentou evitar, e falhou. Mas ali, entre destroços, ele ainda segurava o que mais importava. De repente, um raio atingiu o transformador, e tudo ficou branco. Um clarão que engoliu o som, o medo, o mundo. Quando o ruído cessou, restava apenas o som da chuva caindo sobre uma cidade irreconhecível. Lívia, ferida, se arrastava entre escombros, ouvindo gritos distantes e chamando nomes que o vento levava embora. O ar cheirava a sal, terra e perda. Porto Dourado havia sido apagada do mapa, mas gravada na memória como o preço da surdez humana. O amanhecer chegou sem som. Nenhum canto de pássaro, nenhum motor, nenhum riso. Apenas o farfalhar triste da chuva cessando sobre os escombros. Gabriel abriu os olhos entre destroços e poeira. O ar tinha gosto de ferrugem e maresia. Levantou-se com dificuldade, chamando por Helena. O eco de sua voz parecia responder com ausência. A cidade, antes viva, agora era um campo de lembranças quebradas. O céu, cinza e imóvel, parecia olhar em silêncio para a própria ruína humana. Entre os restos de concreto e água parada, Lívia acordou. Tinha o rosto coberto de poeira e o corpo dolorido. Tudo ao redor era cinza, exceto o vermelho do sangue seco nas paredes. Tentou se levantar, cambaleando, até ver um grupo de sobreviventes se reunindo em silêncio. Nem um choro, nem um grito. Apenas olhares vazios que perguntavam o mesmo. Ela pegou sua câmera destruída e a segurou contra o peito. Você vai contar o que aconteceu, murmurou para si, como quem jura vingança à verdade. O prefeito Almeida foi encontrado horas depois, soterrado parcialmente nos destroços de seu próprio gabinete. Respirava com dificuldade e os olhos arregalados diante do que restara. O homem que ignorou alertas agora via a consequência estampada em cada corpo levado pela enchente. Eu só queria proteger a cidade, sussurrou. Mas as palavras morreram no ar, porque já não havia quem escutasse desculpas. Gabriel encontrou Helena. Encolhida sob uma mesa de madeira, tremia, mas respirava. Quando ele a abraçou, o tempo parou. Nenhuma palavra seria suficiente. Chorou em silêncio, enquanto o vento leve movia os fios do cabelo dela. Era vida em meio à morte. Um milagre pequeno, mas suficiente para reacender o coração. Acabou, filha, sussurrou, mas sabia que nada acabara. Apenas começava o peso do que viriam a carregar. O dia avançou devagar. Voluntários chegavam. Câmeras registravam. E o som dos helicópteros cortava o silêncio dos sobreviventes. Lívia,
Caminhava entre corpos cobertos por lençóis e rostos perdidos. Cada imagem gravava em sua mente o preço da indiferença. No alto do morro, Gabriel olhava o mar, calmo agora, como se nada tivesse acontecido. O mesmo mar que levou tudo devolvia apenas silêncio, e naquele silêncio nascia a promessa de nunca mais calar. Dias depois, as equipes de resgate ainda trabalhavam entre os destroços. O cheiro de lama e sal impregnava o ar. Gabriel ajudava a carregar caixas, tentando ocupar as mãos para não pensar. A culpa o consumia como febre. Cada rosto que ele via era um lembrete do que tentou evitar. E falhou. Quando olhou para o céu, ainda coberto por nuvens, pensou no que restava dele mesmo. Ou talvez sobreviver fosse apenas outra forma de penitência. Lívia, com a câmera nova nas mãos, começou a gravar depoimentos. Vozes trêmulas, olhares perdidos. Cada sobrevivente tinha uma história que doía mais que a anterior. E entre lágrimas, ela percebeu algo. A dor unia as pessoas de uma forma que a fé ou a política jamais conseguiriam. A verdade não traz de volta o que se perdeu, pensou, mas impede que a mentira continue matando. Ela editou o material sem dormir, o rosto iluminado pela tela, o coração pulsando com propósito. Quando o documentário de Lívia foi ao ar, o país parou. Imagens de destruição, áudios de alertas ignorados, rostos encharcados de dor. A verdade finalmente encontrou espaço entre os destroços. O nome de Gabriel apareceu nas manchetes, ora como herói, ora como louco. Ele assistiu em silêncio, sem se reconhecer. O peso da razão tardia o esmagava. Às vezes estar certo é a pior forma de estar condenado. Enquanto isso, o prefeito Almeida, ferido e hospitalizado, assistia à reportagem. Cada palavra o atingia como um golpe. Os olhos marejados, a respiração pesada. Ele via ali o espelho de sua própria ruína moral. Tentou justificar-se, mas nenhuma desculpa cabia diante das imagens. O orgulho desmoronava lentamente, como os prédios que ele jurara proteger. E no fundo, talvez essa fosse a tempestade que ele mais temia. A da consciência. À noite, o abrigo estava silencioso. Helena dormia, e Gabriel olhava as estrelas que finalmente voltavam a aparecer. Lívia se aproximou com passos lentos. Não disseram nada. As palavras eram inúteis diante do que haviam visto. Ela apenas entregou a ele uma cópia da reportagem. O mundo precisa lembrar, disse. Gabriel assentiu, com os olhos marejados. E precisa ouvir, respondeu. Porque o esquecimento seria a segunda morte daquela cidade. Meses se passaram desde a tempestade. As cicatrizes ainda marcavam a cidade e as pessoas, mas a vida começava a reaparecer, como pequenas flores crescendo entre o concreto rachado. Gabriel caminhava pelas ruas reconstruídas, ouvindo o som de martelos, vozes, crianças brincando. O mesmo lugar que um dia foi silêncio agora, respirava novamente. Cada passo parecia um pedido de perdão ao chão que ele um dia viu afundar. E pela primeira vez, o vento soava leve, como se o mundo tivesse decidido perdoar. Lívia agora era mais que uma repórter. Era uma voz. Seu documentário havia gerado mudanças, investigações e uma promessa nacional de escutar os alertas. Ulis. Mas o que mais a movia não era o reconhecimento. Era a lembrança das pessoas que ela filmou, das mãos sujas de lama, dos olhos cansados. Ela falava por eles, por todos os que o vento calou. O microfone não era mais uma arma, era um eco de consciência. Helena desenhava novamente. Mas, desta vez, não eram tempestades. Eram árvores, pássaros, casas coloridas. Gabriel a observava em silêncio, sorrindo com ternura. O trauma ainda morava em seus olhos.
mas a esperança crescia como o sol nas manhãs calmas. Às vezes o futuro nasce nos gestos pequenos, no traço inocente de uma criança que escolhe desenhar o que deseja ver, e não o que lembra. No centro da cidade, uma cerimônia reunia sobreviventes. Um monumento erguido, com pedaços de concreto da tragédia, exibia os nomes dos que se foram. Gabriel, Lívia e Helena estavam entre a multidão. Nenhum discurso era suficiente. Apenas o silêncio respeitoso e o som do vento passando entre as flores deixadas no chão. O passado estava gravado ali, não como ferida, mas como lembrança do que nunca mais poderia ser ignorado. No alto do morro, onde o mar e a cidade se encontram, Gabriel e Helena plantaram uma árvore. A terra, ainda úmida, cedeu fácil sob suas mãos. Vai crescer devagar, disse ele, mas vai crescer forte. Lívia filmava em silêncio, com um leve sorriso. O vento soprou sobre eles, levantando as folhas e levando embora o cheiro de sal e destruição. O passado já não era prisão, era raiz. E ali, entre o verde novo e o azul do horizonte, Porto Dourado renascia.